Paz do Senhor, bom dia. Hoje veremos o capítulo de número 12 do livro de Ezequiel. Ou nós somos crentes, ou nós somos casa rebelde. O que você é? Você é crente ou você é uma casa rebelde? Estamos estudando o livro de Ezequiel. Ezequiel significa Deus torna forte, endurece. Esse livro foi escrito para incentivar os exilados a permanecerem fiéis ao Senhor, para que ele cumprisse a sua promessa de reconduzi-los à terra prometida e de conduzir o templo em Jerusalém a novas alturas de glórias. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora. Abra aí a sua Bíblia, no capítulo de número 12, faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Também você pode entrar em nosso blog site jamaisdesista.com.br, encontrar o texto relacionado a Ezequiel 12 e fazer uma leitura acompanhando todo o nosso material. Lá você vai encontrar o texto escrito, tabelas que vão nos auxiliar nessa leitura. Nós estamos vendo o julgamento sobre Jerusalém, que começou lá no capítulo 1 e vai até o capítulo 24. E dentro dele nós estamos vendo a segunda série de visões, a vocação, os atos simbólicos e os discursos relacionados de Ezequiel. Estaremos vendo hoje, a partir do capítulo 12, os atos simbólicos. Dos versos 1 ao 20, estaremos vendo esses atos simbólicos, paralelamente a 4 do versículo 1 ao 5 do versículo 17, que nós já fizemos a nossa exposição, nossas reflexões. Ezequiel realizou dois atos simbólicos relacionados com a partida para o exílio. Ele preparou a sua bagagem, versos 1 ao 16, e comeu e bebeu, versos 17 a 20. A preparação da bagagem. Até o verso 16 estaremos vendo a preparação da sua bagagem, que é outro ato simbólico. Ezequiel encenou o exílio final daqueles que ainda permaneciam em Jerusalém. Ele continua a dizer que ainda lhe veio a palavra do Senhor e esta lhe dizia que ele, Ezequiel, habitava no meio de uma casa rebelde. Que tem olhos e ouvidos, mas não vê, não ouve, ou na verdade não se importam, justamente porque são casa rebelde. Assim vejo também todos os rebeldes ao Senhor e à sua palavra. Ou nós somos crentes, porque cremos que ele falou, ou nós somos rebeldes, porque rejeitamos e desprezamos a sua fala. Se Deus falou e nós não damos atenção, somos rebeldes. Um exilado podia carregar apenas um mínimo necessário, talvez uma capa, um par de recipientes para alimento e água e uns poucos itens pessoais. Os bens restantes ficavam como espólio para o conquistador. Nem uma fuga rápida e segura, nem uma jornada penosa até o local do exílio seriam possíveis se as coisas de valor fossem levadas. Os seus procedimentos todos deveriam ser feitos à vista deles. E por diversas vezes a instrução clara, Ezequiel enfatizava essa preocupação de que tudo faria deveria ser à vista deles, pois Ezequiel estava sendo, por sinal, para a casa de Israel. A partida à tarde visava facilitar uma saída furtiva sob o manto da escuridão, também simbolizada pela abertura de um buraco na parede da sua casa. Ezequiel retrata o esforço frustrado de Zedequias de fugir de Jerusalém sitiada. Ele deveria também cobrir o seu rosto, um gesto tanto de vergonha como de lamento. Isso sugere também que os exilados nunca veriam Jerusalém novamente e, particularmente, que Zedequias perderia o sentido da visão. Ezequiel cumpriu todas as instruções. A palavra profética perguntou-lhes se alguém tinha notado algo e se tinha indagado de seu proceder estranho. Ele deveria explicar os detalhes, principalmente relacionados ao príncipe em Jerusalém e toda a casa de Israel ao meio-dia. Ezequiel deveria dizer que ele era um sinal para eles e que em breve o estariam imitando nos mínimos detalhes, porque a palavra haveria de se cumprir e eles iriam para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles tentaria fugir, fazendo uma abertura na parede, de forma como Ezequiel estava narrando em detalhes. Embora os muros de Jerusalém tivessem sido arrombados no tempo de Zedequias,
O rei e todo o seu séquito conseguiram escapar por uma porta. No entanto, Deus estenderá a sua rede sobre ele. Deus é apresentado aqui como um caçador ou um montador de armadilhas. Deus estenderia sua rede ali e o apanharia e seria levado para a Babilônia, mas não haveria com seus olhos. Quanto aos seus seguidores e protetores, suas tropas seriam dispersas e perseguidas pela fome, pelas peste e pela espada. No entanto, Deus deixará que sobrem uns poucos, que confessarão as suas abominações entre as nações, para onde forem, e ali saberão que o Senhor é Deus. Por diversas vezes, nós, estudantes da Palavra de Deus, nos deparamos com a frase muito comum escrita, e saberão que eu sou o Senhor. Reparem que ela está associada aos juízos de Deus, aos sofrimentos decorrentes das consequências da desobediência do povo de Deus, associada à dor provocada pelos seus atos rebeldes, às provações, às perseguições, fomes, pestes, espadas, guerras. Não seria melhor disso, de que Ele é o Senhor, sem ter de passar por tudo isso? Comida e bebida, a partir do verso 17. Dos versos 17 ao 20, veremos o comer e o beber, outra ação simbólica. O alimento e a água de Ezequiel eram presumidamente as rações de fome que lhe foram atribuídas em 4 de 9 a 11. Sua fraqueza física e seus tremores representavam a sorte de todos os que permaneceram em Jerusalém. Novamente, somente saberão que o Senhor é Deus, depois de passarem pelo crivo da dor, do sofrimento e da perseguição. O pão comerão com receio, a água beberão com susto, a terra será despojada da sua abundância. Mas por quê? A explicação está no próprio verso 9, por causa da violência de todos os que nela habitam. Tem muita coisa acontecendo em nosso mundo hoje, de ruim, que ninguém associa com nossos comportamentos de rebeldia, mas com problemas ambientais e outras questões de cunho científico, totalmente desassociadas de qualquer vínculo ou viés comportamental contrário às leis de Deus. Os discursos relacionados a partir do verso 21, no capítulo 12, até o capítulo 24. Dos versos 21 deste capítulo 12 ao capítulo 24, bem extenso aqui, nós temos aí quase 13 capítulos, estaremos vendo os discursos relacionados, em paralelo com a seção anterior de discursos, do capítulo 5, do verso 5 ao 7 do verso 27. Ezequiel comunicou alguns oráculos com relação aos seus atos simbólicos anteriores. Que os seus atos anteriores mostravam. Dividiremos esses discursos em 14 partes. Um provérbio falso, falsas profecias e profetizas, as consequências da idolatria, a parábola da videira, Jerusalém como uma criança e uma prostituta, a parábola das duas águias, responsabilidade individual, lá no capítulo 18, canto fúnebre para os reis de Israel, a história e o futuro das nações, Babilônia, a espada de Deus, os pecados de Jerusalém, a parábola das duas irmãs meretrizes, a parábola da panela e a morte da esposa de Ezequiel. Veremos cada um deles, dessas 14 subdivisões. Um provérbio falso, do verso 21 ao verso 28. Vejamos essa primeira. Até o final deste capítulo veremos um falso provérbio. Deus direcionou Ezequiel para abordar a questão de um provérbio que circulava entre os que haviam sido deixados em Jerusalém. Esse provérbio falacioso provavelmente havia sido espalhado por falsos profetas que insistiam que as ameaças de destruição e exílio para Jerusalém eram elas sem fundamento. E continua Ezequiel dizendo que lhe veio a palavra do Senhor
a ele, e dessa vez lhe perguntando que ditado era aquele que estavam dizendo do dilatamento dos dias e da falha das visões. A alegação era que, a despeito das predições dos profetas, nada havia acontecido. Uma resistência semelhante à palavra profética foi predita ali em 2 Pedro 3, de 3 a 4, quando Pedro fala da vinda dos escarnecedores, cobrando a volta do Senhor Jesus, como se ela não viesse a ocorrer jamais, que nós estaremos enfrentando os que pelo menos ficarem vivos durante a época da vinda do Senhor. Então essa alegação era de que, a despeito das predições dos profetas, nada havia acontecido. Deus responde a eles dizendo que faria cessar esse provérbio e anuncia que estão próximos os dias e o cumprimento de toda aquela visão. O Senhor volta a afirmar à casa rebelde que não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Falará e a palavra que falar se cumprirá. Não mais será adiada. O cumprimento de profecias havia algumas vezes sido adiado devido às respostas das pessoas, mas Ezequiel deixou claro que as suas ameaças de destruição de Jerusalém veriam realização imediata. Isso porque ele, o Senhor, é Deus. O verso 1 do capítulo 12 diz: ainda veio a palavra do Senhor dizendo. É assim que começa o capítulo 12, que tem 28 versículos, e o seu 28º versículo diz: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras, mas a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. A partir do verso 26, no verso 26, veio mais a ele a palavra do Senhor sobre interpretação local de que os tempos proféticos falados por Ezequiel ainda estavam para se cumprir no futuro, em tempos muito longínquos. Alguns concluíram que Ezequiel deveria estar se referindo a algum outro período do tempo, que não aquele em que viviam. Para os falsos profetas era importante, talvez por razões de ganho financeiro, por exemplo, para prolongar o seu emprego, ou para assegurar a uma população assustada que a desgraça não estava para acontecer, pelo menos com eles. Senhor faz questão de deixar claro que sua palavra seria cumprida ali, naquele tempo presente, sem quaisquer adiamento. O Senhor ali faz questão de deixar isso claro. No verso 28 nós vimos: amanhã estaremos aqui com os falsos profetas e as falsas profetisas, falando palavras que o Senhor não falou. Inscreva-se no nosso canal, conheça nosso blog, site, jamais desista. A parte escrita todinha está lá, de graça, para você, para o seu deleite, para o seu aproveitamento espiritual. Nossa loja virtual fica na semeadores.com.br. Nossa rádio, transmitindo o Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, às 8h30, todos os dias, sem falta. radio.ossemeadores.com.br. E às 15 horas, nós temos o Momento Missionário da Igreja Os Semeadores, Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. Não perca, todos os dias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe.